Boa noite, igreja. É uma alegria estar aqui mais uma vez compartilhando com vocês o que nós temos feito, porque nós não estaríamos lá sem vocês. Nós somos apenas os missionários, nós somos a pontinha de uma grande ação do Senhor, que nós somos só a mão que toca aquelas pessoas. Vocês são o corpo, e nós somos só ali os dedinhos que tocam aquelas pessoas lá em Timor-Leste. Eu queria colocar o texto do Salmo 96, 3, para que a gente desse mais uma lida e focasse um pouco mais essa... Deixa eu pôr meu óculos aqui, senão eu não enxergo nada. No Salmo 96, na primeira parte, anunciar entre as nações a sua glória em todos os povos e suas maravilhas. E depois, o 4, porque o Senhor é o grande e digno de todo louvor, mais temível de que todos os deuses. Esse é o Deus que nós servimos. Ele é o grande Senhor, Ele é temível, Ele é o soberano sobre todos. E quando nós decidimos servi-lo, quando nós decidimos fazer coisas que Ele nos chamou a fazer, que para nós muitas vezes é loucura, nós temos resultados que são loucura, porque numa família como a nossa, sair daqui do Brasil, e hoje tem um projeto em Timor-Leste do jeito que está andando, muitos aqui falaram, nossa, mas num contexto desse é muita coisa. Eu falei, é muita coisa, e vai acontecer muita coisa. Deus tem colocado a mão naquele lugar, e os meninos agora, não somos mais nós que fazemos todo o trabalho, são os nossos meninos. Hoje de manhã tinha um vídeo, eles gravaram lá, um recado para a igreja, e eles mandaram para cá, para vocês. Eu acho que, não sei se você ainda tem esse vídeo, tem? Pode reproduzir? Só que aí a gente vai falar, eles gravaram por conta deles, nós só pedimos, será que vocês podiam mandar uma mensagem para a igreja? Eles são os mantenedores, eles cuidam de vocês podem fazer? E eles fizeram um vídeo com uma qualidade assim, bem interessante. Nós vamos ver agora, e eu queria só que vocês conhecessem quem são parte dos nossos meninos. Acho que eu tenho que dar um tempo para... não, tá lá, vai chegar. Olá, sou a Ângela. Eu queria agradecer primeiro a Deus porque Ele deu esse projeto Montanha para cada um de nós aqui. E também eu queria falar que nesse lugar é um lugar especial para cada um aqui, para cada um de nós aqui, por transformar a vida aqui e aprender muitos aqui. E também eu queria agradecer para os mantenedores lá no Brasil. Eu queria agradecer porque Deus colocou esse amor para vocês pode ajudar-nos aqui. E isso é o amor de Deus. E também eu queria agradecer porque aqui nesse projeto Montanha é um lugar especial para cada um de nós aqui. Isso que eu queria falar. Olá pessoal lá do Brasil, tudo bem? Eu sou Inubere. Queremos agradecer à igreja que suporta a família Truco e queremos agradecer a todos os mantenedores que têm sido bênção para nós, têm sido suportados nós durante todos esses tempos. Queria falar que o Projeto Montanha é um lugar que eu conheço Jesus. É um lugar de paz, alegria, um lugar que podemos sentir o amor de Deus. Queremos falar para vocês que vocês estão participando numa história de Deus aqui no Timor. E queremos dizer que o Projeto Montanha vai ser uma luz que vai transformar Timor-Leste. Isso que queremos agradecer. Muito obrigado. Abraço para vocês todos. Tchau! Eles são as nossas crianças. Nós deixamos as nossas duas crianças, que não são mais crianças aqui no Brasil, e nós cuidamos de um monte de crianças lá em Timor-Leste. Essa é a parte mais difícil. Em 2009, agora pedi as fotos que estão aqui, tem uma foto aqui de 2009,
onde tem uma antes aí. Isso, essa foto. Alguém conhece essas pessoas que estão aí? Então, essa foto foi a foto tirada na reunião que nós tivemos aqui, exatamente. Ela não está com uma resolução muito boa, assim, mas eu fiz questão de colocar, que é a foto que nós tiramos aqui em 2009. E as duas, e o Luiz e Mariana, olha lá, o Luiz e Mariana era um menininho ali, a Mariana também, uma criancinha, tudo. E era essa família que estava indo a Timor, tínhamos muitos planos, temos uma fé, não é que tínhamos uma fé, temos uma fé até hoje muito firme, muito clara, e Deus nos usou e transformou. Aí tem mais, passa para a próxima foto, aí está aí, ó, o momento do embarque, nós descarregando a mala no aeroporto. Ai meu Deus, o que eu estou fazendo? Um pai louco, enfiando duas famílias, enfiando para o outro lado do mundo. Para vocês terem ideia, como não é fácil sair para missões, mas como é prazeroso de ir para um outro lado. Primeiro que não é fácil porque minha mãe tentou me impedir judicialmente de levar meus filhos. A minha sogra tentou impedir judicialmente de levar nossos filhos porque nós ficamos loucos e começamos a dar o dinheiro para a igreja e nós ficamos assim completamente sem noção, estamos fora de nosso juízo. E essa foi a condição que nós embarcamos para Timor-Leste. Mas eu tinha certeza absoluta que quem estava por trás de tudo isso, quem está por trás de tudo isso, é o Senhor, porque Ele nos chamou. Eu sou profissional, eu sou arquiteto, eu tinha um escritório em Pouso Alegre, naquela época nós estávamos em Pouso Alegre, eu tinha tinha muitos funcionários, quase 20 funcionários, eu construía para a Ultragás todos os equipamentos de segurança de gás na região do sul de Minas. Estava muito bem, tinha acabado de construir minha casa, estávamos numa fase ótima, quando o meu pastor chegou para mim e falou assim: você fala de Timor-Leste há muitos anos, você fala de Timor-Leste com uma intimidade e fala que um dia vai lá, o que falta para você ir? Eu falei: pastor, o que falta é, eu estou construindo algumas casas, eu quero ter uma renda, para que essa renda me sustente em Timor. Eu falei: é só isso que falta? Eu falei: só isso, porque já fiz seminário, nós viemos desde o nosso chamado em 2001 até 2006, por aí, a gente veio se preparando, fez seminário, tudo. E aí o pastor falou: só falta isso mesmo? Eu falei: só falta isso mesmo. Então quero dizer que o irmão está em pecado. Nossa, aquilo caiu como um soco na minha cara. Eu perdi o rumo. Falei: como pecado? A missão do envio é da igreja. Se você tiver o seu sustento, você tira o direito dos irmãos a ofertar, a fazer missões, porque aqueles que não podem ir, eles podem ofertar, podem orar e tudo mais, mas aqueles que não podem ir, podem ofertar. E se você fizer isso, você tira o direito deles. O esforço que você tem, a força que você tem, você vai gastar lá no campo, não fazendo casa e tudo mais. Então pega toda essa sua energia, vai gastar lá com os timorenses. E a igreja vai fazer esse trabalho. Eu falei: pastor, ok, eu vou orar, o senhor vai viajar. Ele estava saindo para a viagem, que nem um pastor amanhã está saindo para a viagem. E aí foi bem assim mesmo, ele me avisou no dia seguinte viajou. Depois de 30 dias, ele chegou de viagem, nós falamos: pastor, temos uma reunião marcada na missão, eu já encerrei meu contrato com a Ultragás, já pus minha casa à venda e estamos prontos para ir. Ele falou: meu Deus, o que eu fiz? Mas a gente sentiu segurança, a gente sentiu que era o momento. Eu falei: agora, são muitos anos falando de Timor, mas eu precisava de uma decisão radical. Eu abri mão dos valores que a gente tem, carro, casa, coisas. Eu acho que precisa de mais algo que tem um valor maior. E foi aí que a gente foi buscar. A gente sempre foi muito ativo com o Ministério de Casais e tudo mais, a gente trabalhava muito na igreja. Então era só uma questão de focar, direcionar tudo para o Senhor. E foi essa a decisão que nós tomamos. E aí que eu fiquei louco, né? Que a minha família achou que eu era completamente louco. Continuo louco por Jesus, tá, gente? E aí essas foram as nossas lutas na hora da saída. Quando chegamos em Timor, aí passa para... Deixa eu mostrar só outra foto. Olha o que saiu e o que chegou. Ó. Será que as crianças cresceram um pouquinho? As crianças,
Saíram 2 meninos, essa foto a gente tirou há uma semana, agora não é que chegou de viagem no aeroporto. Nós não perdemos nada. Eu, como profissional, eu ganhei muito. Eu aprendi muito mais do que eu ensinei. Eu aprendi tanto da cultura, eu aprendi a trabalhar com situações muito difíceis. Eu fui edificado na minha vida de uma maneira tremenda. Eu, como profissional, eu já fui até... Uma menina de Brasília estava fazendo uma graduação. Ela entrou em contato comigo lá em Timor, porque ela falou, eu preciso do seu testemunho, porque eu quero fazer uma graduação em cima de pessoas que tomaram decisões radicais e usaram seus dons profissionais na área de engenharia, de arquitetura, em situações difíceis. E aí eu fui parte da tese dela. Quer dizer, eu só ganhei. Profissionalmente, hoje eu sou realizado. E hoje nós acabamos de construir a nossa casa em Timor-Leste, porque isso foi um presente de Deus. Deus nos deu uma oferta, que a gente está morando dentro do projeto. Nós ficamos 1 ano e meio morando dentro de um quartinho, que eu e a Gisele, para dormir, a gente tinha que combinar a hora de virar. E à noite eu não ia no banheiro, porque senão eu tinha que passar por cima dela para ir no banheiro, eu acordava ela. Pula essa parte, né? Foi difícil. Então, nesse tempo a gente ficou orando, falou, Deus, nós precisamos mudar essa situação, por causa que a dificuldade de ter casa. Nós alugamos várias casas lá. A gente alugava, reformava, o contrato é sempre de 2 anos, terminou o contrato, ela falou assim, eu não posso mais alugar, tem que mudar. Ai, meu Deus, de novo. Aluga, reforma, porque as casas normalmente estão acabadas. E aí eu falei, eu não quero mais reformar a casa, chega, essa situação não dá mais. E aí eu pedi para Deus, falei, Deus, eu preciso definir isso. E Deus nos deu um lugar, uma casa, nós terminamos a casa dias antes de vir para cá, de sair para o Brasil. Quer dizer, terminando não, nós entramos na casa. Eu acho que uma casa a gente nunca termina, né? A gente está sempre construindo, né? Mas nós recebemos essa bênção e quando for missionário nos visitar, vai ficar em casa. Tem chuveiro, direitinho, conforto, igual a casa de vocês aqui, é uma casa normal lá, graças a Deus. Não vai precisar morar numa casa de pau a pique, nem tomar banho de água fria. Vai ter banheiro com chuveiro quente, bonitinho. Então Deus só acrescentou. Então quero dizer profissionalmente, como arquiteto, eu me sinto realizado, que eu consegui fazer coisas de um padrão de qualidade bom, com os materiais deles lá, com a mão de obra deles. Eu ensino os meninos a construírem, eu ensino os meninos a fazerem coisas com qualidade com o que eles têm. Isso é fantástico. E além disso, os profissionais que eu contrato, oramos juntos, compartilhamos alguns momentos, na dificuldade ministro, eu acabo discipulando eles. Eu já ganhei um, que hoje ele já está se formando pastor, agora quando eu saí de Timor, ele estava na Indonésia fazendo um curso de evangelismo, exatamente. E ele é um dos meninos que trabalhou comigo. Foi um dos primeiros até que começou a trabalhar comigo, hoje ele é pastor. Então, só tem a ganhar. Não tenha medo, se você é advogado, administrador, dentista, estamos precisando de todos lá. Sejam bem-vindos. Essa é uma caminhada difícil, mas é uma caminhada difícil a decisão. A caminhada em si, ela não é difícil. A caminhada em si, ela é prazerosa. Tem lutas, lutas sérias, mas se você olhar em Mateus 28, 18, vou te mostrar a quem eu sigo. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Quando a gente lê esse versículo, toda a autoridade, nós podemos entender que não existe nada que não esteja fora do controle do Senhor. Quando diz toda a autoridade, não existe exceção. Jesus tem toda a autoridade. Então, quando nós decidimos enfrentar lutas, abrir mão das coisas, pelo nome de Jesus, nós podíamos ir tranquilos, porque nós sabemos em quem nós confiamos. Eu queria contar assim, uma situação com o pastor Evaristo, que é o nosso parceiro, é o pastor nós trabalhamos em Timor-Leste com a Igreja Assembleia de Deus,
que é a maior igreja protestante de Timor-Leste. Tem a presbiteriana, tem um pequeno trabalho começando na nossa região. Tem a Batista, não tem, só tem trabalho na capital e no outro lado do país, em Los Palos. Então é muito diversificado ainda. Os protestantes em Timor-Leste são mais ou menos 3%. É um país cristão, mas na sua maioria católico. Mas é um catolicismo animista, é um catolicismo da Inquisição, se fala de indulgências ainda. Não é um catolicismo que nós temos aqui em outros lugares do mundo, assim, mas é um catolicismo ainda cheio de bagagens difíceis de se administrar. E nós estávamos com o pastor Evaristo, e aí ele falou: olha, irmão, ore por mim, porque eu estou enfrentando uma situação difícil. Eu me lembro que eu estava subindo, saindo da capital, parei na igreja, e ele parou o carro, me chamou assim, falou: ore por mim, que eu estou indo para um julgamento. Eu falei: como, pastor? Coisas do evangelismo. Ele tinha evangelizado um jovem, e esse jovem aceitou Jesus, e tomou a decisão de não ter mais, ele entendeu que não deveria ter mais as imagens na casa dele. Aí ele simplesmente tirou tudo da casa dele, ele falou: não quero mais isso aqui. A família viu aquilo, ela ficou chocada, chamou as autoridades locais. As autoridades locais pegaram e falaram: quem mandou você fazer isso? Aí ele, em vez de entender, ele não tinha, era um neófito, recém-convertido, ele não entendeu a mensagem. A mensagem ele tinha que tirar do coração dele. Ele tirou da frente dele. Tudo bem, eu entendo isso. Aí ele chamou a autoridade falou: quem que mandou você fazer isso? Ele falou: pastor Evaristo. Aí eles queriam pôr fogo na igreja evangélica. As decisões de Timor são sempre tomadas assim, vai da paz ao incêndio em 30 segundos. Eles queriam pôr fogo, aí graças a Deus a comunidade se levantou, aí levaram ele para julgamento. O pastor Evaristo teve que pagar um porco grande que ele tem, que eles cuidam para as festas, e mais $500. E esses $500 foi pago com notas de $1 pequenininha, porque foram todos os irmãozinhos da igreja que juntaram e pagaram essa multa. E esse menino voltou para a igreja onde ele estava. A conversão em Timor-Leste, não existe liberdade de conversão. Nós temos jovens que se convertem, que entendem a palavra de Deus, que começam a viver o que o Senhor está falando aqui, e eles são banidos de suas casas, eles perdem a sua herança. Então a gente não é um evangelho fácil, existe um processo que a gente tem que lutar e mostrar para eles como eles enfrentarem isso. Eu nunca demonstro, falo para eles: não faça isso. Eu mostro assim: o caminho é esse, a luz está aqui, entenda o que Jesus está te falando, mas eu nunca digo: não faça isso, não faça aquilo. Quem vai dizer isso é o Espírito Santo na vida deles, porque não é uma decisão fácil. Não é uma decisão muito agradável às vezes, e muitas vezes racham famílias, brigas muito sérias. Nós tivemos uma outra situação muito difícil, onde eu tive que pedir ajuda do Espírito Santo, porque eu sou fleumático, mas muitas vezes eu sou colérico. E se mexeu com minha filha, ai meu Deus do céu, comprou problema. Se alguém quiser namorar minha filha, vai ter um problema. É brincadeira, né? Eu estou orando por uma bênção para você, Mariana. Na escola de Timor, os professores têm o costume de dar uns tapas. Seu burro, pá! E às vezes esses tapas machucam, ou a disciplina são com fio elétrico, usa-se como um chicote, e dá nas pernas, e bate. E isso é uma cultura, mas é terrível isso. Isso é proibido por lei deles, a lei de Timor proíbe isso, mas culturalmente ainda se pratica. E um dia Mariana emprestou um caderno para um menino, que era filho até da diretora, e ele tinha que trazer o caderno de volta, e ele não trouxe. Aí o professor, ela chegou na sala de aula, não tinha caderno. O professor: cadê o seu caderno? Falou: não está aqui. Pá! Na cabeça da Mariana. Ai meu Deus do céu. Mariana aguentou firme, deu o intervalo, saiu para casa de uma outra missionária que estava lá, a missionária Suzy. E aí nós passamos na casa da Suzy por
sei lá, eu acho que estava passando ali, a gente deu uma paradinha. E eu cheguei lá e falei, o que você está fazendo aqui? Os olhos todos vermelhos, chorando. Nada não. Ela conhece o pai dela, né? Ela falou, nada não. Aí quando ela falou que o professor me bateu, eu falei, pera um pouquinho só. Peguei a chave do carro, saí correndo, a Gisele veio atrás de mim. O professor ele bate aqui em mim. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Eu fui na escola, a Gisele veio junto. Mas aí o que Deus fez? O professor, graças a Deus, o professor não estava na escola. Que eu acho que eu ia mostrar para ele, agora bate em mim, que eu sou um pouquinho maior que você vai entender o que está acontecendo. Mas não. Deus quebrou o meu coração, quebrou o coração da Gi. E aí ele foi ministrando ao nosso coração, ele falou, eles nunca tiveram, eles não sabem fazer diferente. Você tem que entender essas coisas. As reações das pessoas, às vezes são porque elas, a vida inteira, viram esse exemplo. Pais batendo nos filhos, pais batendo nas mães. A violência é uma coisa culturalmente cultivada entre eles. Então isso para eles era uma coisa normal. E aí nesse momento a gente falou, eles precisam de Cristo. E a gente sentou na mesa de diretora e começamos a conversar. E aí depois de um tempo a gente começou a falar, puxa, por que a gente não pode ajudá-los? A gente, em vez de eu estava lá, queria quebrar tudo. Por que nós não podemos ajudá-los? Por que nós não podemos desenvolver relacionamento com eles? Foi o Espírito Santo tocando nossas vidas. Por que nós não podemos discipulá-los? Foi aí que nós saímos de uma luta. Naquele momento a minha vontade era de ser um lutador de boxe ali. Mas era não no professor mais, era em Satanás. Dar um murro, sabe, para resolver essa situação. E passamos a pensar e planejar e tentar fazer um relacionamento próximo. Trazê-los para perto e compartilhar as bênçãos de Deus. Às vezes as dificuldades nos colocam em situações muito difíceis, que você tem que tomar atitudes enérgicas. Mas você nunca pode deixar que o Espírito Santo não tenha espaço para falar, porque mesmo em situações críticas, os milagres de Deus podem virar, mesmo em situação de irai-vos, mas não pequeis, né? Você pode se irar. Eu estava irado naquele momento, mas eu não podia dar outro passo, e o Espírito Santo veio e mostrou para mim que eu estava errado. Estava certo em defender minha filha, mas eu estava errado na maneira de agir. Que eu falei, o problema não era aquela superfície que a gente estava vendo. O problema é muito mais profundo. Eles estavam lá nas raízes daquele povo. E só Jesus para mudar essa história. Então não foi fácil. Não é fácil certas situações. Mas quando a gente está debaixo da graça de Deus, Ele nos para. Ele nos molda, Ele nos transforma quando precisa. Ele nos cala. Muitas vezes temos que nos calar e muitas vezes temos que falar. Ele está no controle. Nós temos que entregar isso. Queria que vocês abrissem a Bíblia em Marcos 8:35. Esse é parte de um texto de que Jesus vem falando sobre as lutas que nós temos, o que nós temos que fazer. A versão que eu tenho aqui, a NVI, ela fala, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Tem uma versão, você tem uma versão Nova Linguagem de Hoje, ela muda um pouquinho aí. Eu gostei dessa tradução, não é a tradução que a gente usa normalmente, mas deu para me entender uma outra. Você tem aí a Nova Linguagem de Hoje? Está aí? Ok. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem quiser... Então, essa é... O que nós temos... Quem quer salvar a sua vida? Quem quer que tenha verdadeiramente a salvação?
Isso é um texto que Jesus fala de uma maneira completamente oposta, né? Muitas vezes a gente tem que, para realmente ter essa salvação, quem quiser salvar as coisas, você tem que abrir mão de muitas coisas, dos seus interesses próprios. O que são os seus interesses? Onde estão os seus olhares? Quais são os seus focos? Quais são os seus projetos? O seu objetivo? Onde você quer chegar? E às vezes nós temos que abrir mão disso, para que Deus venha operar um milagre e fazer uma transformação. Mas Ele não vai te fazer com que você esqueça dos seus objetivos. Ele não vai deixar você frustrado por não ter atingido aquilo que você queria. Ele vai te colocar num nível superior. Ele vai te deixar numa situação que você nunca imaginou que você estivesse. Não são coisas, mas sim vidas. O que é esquecer a si mesmo? O que é você deixar de lado você? Como você pode esquecer de você mesmo para poder caminhar, para ir à frente, para tomar atitudes profundas e mudar a sua vida e a vida daqueles que estão ao seu redor? É deixar para trás aquilo que não faz a luz de Cristo brilhar na sua vida. É deixar para trás aquilo que às vezes são valores da sociedade, valores que são aqui momentâneos, e buscar os valores eternos para as nossas vidas. O que é a vida verdadeira? Uma vida verdadeira é uma vida dedicada a servir o próximo. Uma vida verdadeira é uma vida que você trabalha, você cresce, para quê? Para que eu possa dar mais emprego, para que eu possa melhorar a vida dos outros. Objetivos bem claros. Não estou dizendo que você não possa ser rico, você pode ser milionário, mas o seu coração precisa estar no lugar certo, para que você seja milionário com a bênção de Deus. Você pode ser pobre, mas com a bênção de Deus, você vai ter uma vida boa, saudável, feliz. Não vai te faltar nada. Pobreza não é miséria, você não vai ser miserável. Deus não vai querer, não quer isso. Pobreza é uma situação. Eu digo assim, que quando saí para Timor, eu estava pobre, porque nós fechamos uma empresa, eu tive que vender minha casa. Quando você termina uma casa, quando você está construindo uma casa, o que você faz? Você vai lá no depósito de material de construção, compra em 24 vezes, piso, banheiro, telhado, madeira, porta, milhões de coisas, certo? Tem 2 anos pagando. Eu terminei minha casa e fui para missões. Eu tinha 2 anos para pagar minha casa. Eu vendi minha casa e paguei as contas. Então a gente saiu pobre. Eu entreguei minha casa. Eu falei, chega, que eu não entreguei minha casa. Mas não me faltou nada. Absolutamente nada. Se eu disser que um dia nós passamos fome em Timor, eu estou mentindo. Se eu disser que um dia nós tivemos dificuldades maiores do que a gente podia passar, eu estou mentindo. Isso não é verdade. Nunca faltou nada. Nós tivemos que controlar as nossas despesas, tivemos que administrar a nossa situação, mas nunca faltou nada. Ser missionário, eu acho que é um privilégio, como vocês dizem, é você estar ali no campo servindo, e as bênçãos que a gente tem, os valores que nós ganhamos, são as vidas que eles estão trabalhando conosco. As pessoas olham e falam, poxa, mas por que você investe tanto em tão pouca gente, em vez de investir esse mesmo valor assim pulverizado e atender muitos, fazer uma estatística muito boa para apresentar para o governo? Eu falei, porque eu não tenho o resultado que eu quero. Discipulado, eu não consigo fazer discipulado com 500 pessoas, eu consigo fazer com 2, 3, porque é andar junto. Então nós andamos com poucos, e esses poucos vão andar com mais poucos, e assim seremos muitos, mas com qualidade, com Cristo, em Cristo. Tem um texto que eu deixei ali, que queria que colocasse, que fala de fazer discípulos é fazer missões, onde você estiver, em qualquer lugar do mundo, seja qual for a sua posição na sociedade em que você está inserido.
em qualquer lugar. Missões não é só em Timor-Leste, como a irmã falou, a Renata, missões é no seu vizinho, missões é no seu trabalho, missões é no supermercado, no caixa de supermercado, missões é onde o frentista, posto de gasolina. Você pode fazer missões em qualquer lugar. E você pode discipular pessoas, não com palavras, mas pelo seu testemunho. Seja um cristão, seja um cristão abençoado, seja uma pessoa que leve a palavra de paz, seja a pessoa que entrega a sua vida, a própria vida, para que as pessoas vejam a paz de Cristo. E a outra frase se fazer missão é compreender o propósito inicial de Deus e encher a terra de homens e mulheres em perfeita comunhão com Ele para glorificar o seu nome. Amém, queridos? Amém, queridos? Mas tem mais uma frase ali. Fazer discípulos é amar e se relacionar. Nós nunca vamos fazer discípulos se nós não nos relacionarmos. Nós não abrirmos mão de certas coisas, que a irmã Renata falou muito bem. Às vezes o telefone toca 2 horas da manhã. Tenho que apagar um incêndio. Eu não sou bombeiro, mas às vezes eu apago o incêndio. E eu oro e falo: Deus, me dá a paciência, me dá a força, abre os meus olhos, porque eu estou dormindo, eu preciso acordar. E vamos lá, porque eu sei que o Senhor tem grandes coisas para fazer. Tive muitas situações como essas em Timor, e tive frutos. Pessoas que viram o amor de Cristo por uma atitude simplesmente de eu ir lá. Não fiz nada, não falei nada. Eu estive lá presente, abracei, ajudei, coloquei no lugar, fui embora feliz. E essa pessoa teve uma gratidão tão grande que ela começou a olhar e abrir o coração para mim. Começamos um discipulado sem fazer um discipulado. Isso é. A próxima frase: missões é relacionamento. Discipulado é relacionamento. Então, eu queria fazer um apelo à igreja, de vocês buscarem esse relacionamento, não somente com as pessoas que a gente gosta, mas às vezes olhar um rosto que precisa de uma palavra de carinho, olhar um rosto que precisa, às vezes, de um abraço. Alguém às vezes precisa de um abraço. E aí eu chamaria a igreja para buscar isso. Busquem relacionamentos. Façam discípulos, não de vocês mesmos, façam discípulos de Cristo. Se aperfeiçoem, não para vocês mesmos, mas que as pessoas vejam Cristo em vocês. Busquem relacionamentos fundados em Cristo Jesus. Amém, igreja?